Gostaria de cumprimentar a todos os que vieram neste dia aqui na escola, os que vieram hoje para este encontro, cumprimentando também todos da escola. A gente fica feliz com a presença de todos. Hoje é uma noite especial para a Diocese de Oliveira, certamente que é. A presença da Adélia Prado enriquece a nossa experiência eclesial, enriquecendo cada um de nós aqui presente. Que o nosso louvor, nós que cremos, nosso louvor, nosso agradecimento à Santíssima Trindade por nos possibilitar esta noite e conversarmos sobre, escutando a Adélia, com a sua experiência, com a sua espiritualidade, escutando ela dizer a nós sobre liturgia e poesia. Que noite especial para nós. Boa noite, senhoras e senhores. Nesse nosso cenário maravilhoso que lembra a nossa casinha de interior, uma casinha de roça, lembra também o Senhor Brasil do Rolando Boldrin. Estou me sentindo Rolando Boldrin. Bom, então nessa noite especial, nessa noite de poesia e de liturgia, nós temos a alegria de primeiramente convidar para compor e deixar ainda mais bonito o nosso cenário algumas pessoas especiais. Primeiramente quero chamar Dona Margarida, da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões. Também nós queremos convidar a Luana, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Carmópolis. Convidamos também Padre Adenir dos Santos, diretor espiritual da Escola Pio XII e pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões. Ela é mineira de Divinápolis, como ela costumava falar. Não sei se ela ainda fala ainda. Divinápolis? Ou Divinópolis? De Divinópolis, uma senhora muito simpática, de uma espiritualidade formidável, linda de viver, Adélia Prado. A busca de Deus, o amor e a liberdade. Santa Teresa de Jesus. Não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido, e nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te, cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verte. Moves-me ao teu amor de tal maneira que a não ver o céu ainda te amara, e a não ver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. E agora nós vamos ouvir um poema da Adélia Prado, que será declamado por Jordana Almeida, da Paróquia São João Bosco de Oliveira. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Sentimento. Aquele dia de noite, o pai, fazendo serão, ela fala comigo. Coitado, até essa hora no serviço braçal. Pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Todo mundo estudante de teologia e estavam interessados em fazer uma discussão, uma reflexão sobre a linguagem da liturgia e a linguagem da poesia. O que tem essas duas coisas que podem ser juntadas? Então, eu vou colocar isso aqui como um pensamento, aquilo que eu acredito, nisso que eu estou dizendo, e confrontar com o pensamento de vocês, que pode estar igual, pode estar diferente, aí a gente discute. O que é poesia? Poesia é uma emoção que a gente revive na tranquilidade. Então, quando a gente está muito triste, muito abafado, na fossa, ninguém dá conta de escrever poesia nesse sentido, nessa situação. Quando a gente está muito triste, a gente está vivendo a tristeza. Mas quando eu começo a falar da tristeza, eu já estou tirando o pé da tristeza, não é verdade? Então, quando eu começo a falar da minha profunda tristeza e começo a fazer um texto, é sinal que eu já saí da tristeza, ou estou saindo. Então, a experiência humana, tudo que nós vivemos, pode ser transformado em palavra, em literatura, em poesia, em romance, em conto. E o que é a poesia? Todo mundo sente, experimenta a poesia. Não é só poeta, não. Isso é para nós todos. É a coisa mais democrática que existe. Você sabe que está experimentando a poesia quando, na vida cotidiana, na vida normal, de repente, alguma coisa lhe chama a atenção. Uma coisa mais corriqueira. Por exemplo, uma pessoa que passa cotidianamente indo para o trabalho perto de uma determinada árvore. Um belo dia, ela vê a árvore, que ela está vendo desde quando ela era mocinha. Mas esse dia que ela vê a árvore, ela tem uma visão diferente. Ela foi tocada pelo ser da árvore. E ela pode falar, mas que coisa interessante que é uma árvore, que mistério que é uma árvore. E se ela for um artista, todos nós sentimos isso. Se for um músico, é possível que ele faça uma música sobre isso. Se for um pintor, é possível que ele pinte a árvore. Se for um poeta, é possível que ele faça um poema. Mas qualquer um de nós, não sendo músico, nem pintor, nem poeta, experimenta isso que nós chamamos a beleza das coisas. Tinha um santo que fala: tudo aquilo que é belo. Todo ser é belo. Então, quando um artista consegue pegar o ser de uma coisa e faz aquilo direito, eu quero aquilo e quero pôr na parede. Quero escutar a música dele, quero ler o livro dele. Porque ele tira a alma daquela coisa e mostra para mim. Carlos Drummond de Andrade, o nosso maior poeta, escreveu um poema esquisitíssimo, em 1929, que dizia assim, todo mundo aqui que é professor, que está estudando, já viu esse poema. Tinha uma pedra no meio do caminho. Podemos falar junto. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei, nas minhas retinas tão fatigadas, deste acontecimento. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra.
Ele falou que sofreu muito com esse poema. Eu me lembro, eu ouvi o Drummond falar isso. Eu sofri demais, porque eu fui muito criticado. Todo mundo falou, isso é poema? Isso eu também dou conta de fazer. A gente não dá, não. Porque ele não tinha nada para falar do encantamento que ele teve quando ele percebeu a pedrice da pedra. A gente pode falar assim, né? A pedrice da pedra significa a alma daquele ser criado por Deus. Então, como ele não tinha nada o que dizer, ele falou, tinha uma pedra no meio do caminho. Ele usou até o português errado. Se nós fôssemos conversar bonitinho, a gente falar, havia uma pedra no meio do caminho, mas não tem a mesma força de falar, tinha uma pedra no meio do caminho. Então, quando você lê o poema, você fala, gente, mas que coisa, que poema estranho. Mas é a estranheza dele diante do ser da pedra. Ele recebeu uma vez um poema que falava sobre o mar. E ele disse, isso também eu ouvi, ele falou, quando eu vi esse poema, eu moro aqui em Copacabana, moro na frente do mar, eu acabei de ler e fui para a janela ver o mar. Ele gostou demais do poema. Por quê? Ele viu ali a marzice do mar, né? A rosice da rosa. Tem gente que vai perceber uma rosa só depois que topa com ela numa pintura. Fala, gente, que beleza! E a rosa estava lá na horta dele durante séculos e ele nunca tinha percebido. Então, a poesia é sempre uma novidade. A verdadeira poesia não fica velha. A verdadeira obra de arte. Tem um poema do século V a.C., um poema de um pagão, Alceu, um poeta lírico, falava do sentimento. Você lê ele hoje, no século XXI, é como se ele tivesse sido escrito pela manhã. Ele tem orvalho ainda. Por quê? Por causa da forma com que a coisa é feita. Poesia não é assunto, não. Você tem que falar, você poeta tem que falar de flores, nada disso. Qualquer coisa é a casa da poesia. Depende do olhar e depende daquilo que a coisa fala com você. O que é um copo d'água? Se nós estivéssemos fazendo uma prova na escola, a água é o quê? Qual é a fórmula química da água? H2O. A gente aprende, faz prova, ganha 10, né, se responder certinho. Mas o que é H2O? O que é isso? Isso não explica nada, né? É H2O? Um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. Eu fico no mesmo lugar. Eu não entendo isso. É mistério. Agora, se um Drummond, qualquer um poeta desses que nós amamos, fala sobre a água, não é H2O que ele vai falar. Ele vai falar água, ele vai buscar a palavra para mostrar para nós o mistério da água. Mostrar não, apontar o mistério. Que a arte, ela não diz, ela, ao mesmo tempo que ela abre uma cortina para a gente ver, ela fecha também. Então você pode falar tudo, qualquer assunto. Morte, vida, política, religião, pôr de sol, menino chato, menino bacana. Tudo que acontece com o homem diz respeito à poesia. Porque quando eu olho aquilo, eu fico, o que é isso? Vocês já repararam um abacaxi? Alguém entende um abacaxi, aquela coisa cascuda? É ininteligível. É mais fácil entender Deus do que um abacaxi. Eu acho. Por causa da nossa semelhança com a divindade, né? Eu sou mais parecida com Deus do que com um abacaxi. Espero. Né? Então, isso nos torna mais próximos. Então, a poesia é uma coisa divina, a arte. Eu falo poesia, mas pode ser música, pintura, teatro, dança, a arte. Ela nos aproxima de Deus, porque é um olhar
que nós temos sobre as coisas, um olhar diferenciado, um olhar sobre a criação, né? Tem o primeiro capítulo do Gênesis, que fala que Deus fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, e olhou e viu que estava tudo muito bom, muito bonito. Ele próprio se admirando de sua criação. Então, duas coisas nós não podemos perder na vida: a capacidade de nos admirarmos, de levar susto. É isso que marca uma pessoa que tem sensibilidade. Esse mesmo santo que eu falei, que no princípio, São Tomás de Aquino, ele falava que eles falavam, Frei, diz que ele era muito sábio, muito profundo, e os confrades dele queriam mexer com ele, né, zoar com ele, e falavam, Frei Tomás, vem ver na janela, tem um boi voando ali. Ele ficava tranquilo onde ele estava. Ele não interessava pelo boi voando, porque o boi sem voar já é um mistério enorme, que a gente não dá conta de decifrar durante a nossa vida inteira. As coisas são puro mistério. Eu sou especialista em pássaro. Eu falo tudo o que vocês quiserem sobre os pássaros. E o pássaro continua misterioso. Uma manga, uma goiaba, uma... Vocês já viram um pé de manga resolver dar laranja? Né? É muito misteriosa a criação. Então, toda pessoa que tem esse olhar, ela tem experiência poética. E ele diz que ele dizia assim, qualquer bobo, isso não foi São Tomás, foi um filósofo assim, qualquer bobo fica admirado de ver um bezerro de duas cabeças. Eu fico de ver o bezerro só. O bezerro normal é que me encanta. Porque de duas cabeças qualquer pessoa pode admirar-se. Agora, admirar-se daquilo que é normal é que é o dom do filósofo, do poeta, do santo. Olha São Francisco, né? Pegava um gravetinho e começava a tocar violino de mentira, de tão extasiado que ele estava com a criação de Deus. Por isso que a linguagem da poesia é a linguagem por excelência, a linguagem mais perfeita que tem. Quando as pessoas apaixonadas querem falar uma da outra, se ela falar assim, você tem uns olhos bonitos, hein? Mas que beleza, mas é bonito os olhos dela, é bonito demais. Fala, 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 e ela está buscando alguma coisa para expressar, mas quando ela diz, seus olhos são duas estrelas, ponto. Oh, Nossa Senhora, né? Ela usou o quê? A linguagem poética. O poético é falar uma mentira para mostrar a verdade. Quem é que tem duas estrelas aqui? Né? Ninguém. Quem tem os dentes de pérola? Alguém tem? No entanto, a gente não fala, nossa, mas você precisa ver meu noivo, tem os dentes que é uma pérola. Né? É a linguagem expressiva para mostrar sentimento. A arte é só para mostrar sentimento. Sentimento. Essa poesia que ela leu, da minha mãe, achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café e deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Uma pessoa que tem uma atitude dessa não precisa pregar sobre o amor, não. Ela está irradiando o próprio amor. Isso ensina mais um filho do que ficar pregando. Nossa, tem que respeitar seu pai. Não é assim. Ninguém escuta sermão, para começar de padre, né? Isso aí não vou chegar agora mesmo, né? Então, o sermão tem que ser abolido, porque ele não é ouvido. O sermão, no sentido imediato que nós conhecemos, ele não é ouvido, né? Eu sei, por exemplo, agora nós já estamos entrando, nós vamos fazer assim, viu? Para lá, para cá, liturgia e poesia, né?
certas missas, por exemplo, que o padre está falando, a gente fica doidinha a hora que ele fala, assim seja. Aí todo mundo lá. Que alívio, né? Agora vamos ao que interessa. Vamos à missa, né? Por que agora nós já estamos falando de liturgia? Por que todo mundo gosta de missa e missa não fica velha? Vocês já viram missa velha? Sermão, sim. Missa que eu estou falando. O ato litúrgico da missa. Ele é sempre de um frescor muito grande. Por quê? Porque é um ato poético. A missa é um ato poético. A linguagem da missa é poética, ela é cifrada. Ela é a celebração do mistério. Do mistério. É isso que nós, como cristãos, como pessoas de fé, por isso que ficamos tão cansados, às vezes, das nossas catequeses. Eu estou falando porque eu sou um cristão como vocês. Nós ficamos tão cansados das nossas catequeses porque elas não vão ao ponto. A pastoral não vai ao ponto. Fica rodeando em volta. Às vezes, por exemplo, você entra numa igreja, a igreja está colada de cartazes. O Senhor é meu pastor, confia no Senhor. Está cheio de coisas que são, em si mesmas, são coisas boas. Mas elas contaminam o ambiente e me distraem da celebração. O centro da celebração é Jesus Cristo. Nem o padre, nem os cantores, nem os ministros, que estão ministro da palavra, ministro da Eucaristia, podem ocupar o protagonismo na missa. Antigamente tinha uma coisa interessante, isso acabou. O padre, na hora que ia rezar o Eu Pecador, eu sei que tinha um pedaço que ele falava assim: perdoai os vossos pecados, os vossos de vocês aí, pobres, né, cristãos. Ele estava fora. Agora ele se inclui: perdoai os nossos pecados. Os nossos. A igreja é pecadora, nós não podemos nos esquecer disso. E o que está acontecendo? Nós estamos barateando a linguagem litúrgica. É um barateamento, está vendido a preço de banana. Eu não posso inventar orações, eu não posso enfeitar a missa. A missa é um ato litúrgico poético. Se eu tirar um verso desse poema, ou aumentar o poema, ele desmonta, ele cai por terra. Então, por isso que a missa é tão forte. Tem um sábio moderno, ele um psiquiatra, um psicólogo, um cientista, ele era luterano, evangélico, né? Ele escreveu vários ensaios, um sobre a missa católica, escreveu Resposta a Jó, e eu acho que teria que ser obrigatório a leitura e o estudo desses livros nos seminários. Quando ele faz um estudo psicológico da missa, e ele sente tal reverência pelo que ele está entendendo e vendo, que ele falou: eu não tenho coragem de traduzir a fórmula da consagração, eu vou falar em latim, como desde que nasceu. Tal foi a reverência que ele sentiu. Quer dizer, e só isso, as orações litúrgicas são perfeitas, porque elas são inspiradas. Então nós não podemos ficar inventando orações. E a missa não pode ser acrescentada de coisas assim. Missa temática, missa do vaqueiro, todo mundo de chapéu de boiadeiro. Ô, gente, eu vou falar coisas muito chatas, mas não é para isso que eu estou aqui. Pode discordar à vontade, eu ficaria até feliz. Mas eu estou falando daquilo que eu sinto e do que eu acho, comparando com poesia. Então, se eu faço uma missa temática, missa do vaqueiro, missa do metalúrgico, missa disso, missa daquilo, eu desvirtuo
o fenômeno, o mistério da missa e barateio ela, porque a missa não é do vaqueiro, não é do metalúrgico, a missa é Cristo degolado na mesa outra vez, na sua paixão, e oferecido a nós, em remissão dos nossos pecados. Nós não sabemos o que é que nós estamos celebrando. Não. Ninguém entende isso não, gente. Nós vamos por intuição atrás disso, mas entender isso nós não entendemos, não. Eu só sinto dentro de mim que é uma misericórdia divina que se derrama sobre nós. Mas entender a missa, a ponto de modificá-la e botar temas nessa missa, eu acho muito difícil a campanha da fraternidade, vou falar a vocês de verdade. Porque houve muitos equívocos. Eu tenho idade suficiente para ter visto a campanha nascer, florescer, enfraquecer e ficar completamente esvaziada, né? Para vocês terem uma ideia, numa dessas campanhas da fraternidade, chama Campanha da Fraternidade, quer dizer, somos todos irmãos, farinha do mesmo saco, todas as raças, todas as pessoas, todas as línguas, todas as classes sociais. Quando foi a vez da campanha Fraternidade sobre a raça negra, o que eles fizeram? Isso deve ter acontecido em Divinópolis, deve ter acontecido no Brasil inteiro. Com a maior boa intenção do mundo, mas eu acho que foi terrível, um equívoco. Eles punham para levar na procissão do ofertório o casal de negros, os filhos de negros, para fazer leituras. Então, é igual cota de negros nas escolas. Eu acho a coisa mais desumana fazer isso. Porque em vez de você tornar ele meu irmão, eu carimbo. Você está carimbado. Você vai fazer hoje porque você está carimbado, você é diferente. E nós queremos exatamente nos sentirmos iguais, absolutamente iguais, que é o que somos, né? É o que somos. Então, eu acho um equívoco isso. E eu lembro do constrangimento que dava isso, sabe? Certo constrangimento. Quando começou o Abraço da Paz também, eu vi isso tudo acontecer, viu, gente? Sou testemunha viva da história. O bendito Abraço da Paz, né? Eu tinha um primo que falava assim: o que é? Parabéns para você? Parabéns. E tem uma coisa assim, uma coisa que chama acolhida. Gente, depois vocês podem me crucificar depois que eu estiver em Divinópolis, tá? Eu estou falando de uma coisa que eu amo, que é a nossa igreja. Eu amo, eu amo. É por isso que a gente pode falar, né? Então, onde é que eu estava? No Abraço da Paz. Então, acolhida. Então, você se entra, tudo. A intenção é maravilhosa, mas eu acho equivocado. Você tem um vizinho que você nunca viu, nunca conversou com ele, e o fato de você estar numa assembleia de crentes, você já está em comunhão. Eu tenho a mesma fé que a sua. Nós vamos celebrar o mesmo Deus, não é verdade? Isso já é comunhão. Aí eu falo assim, olha, pergunta para o seu vizinho do lado como ele está, como ele passou a noite, se ele estava. Mas que constrangimento! Ou vocês acham... Está errado? Está muito fraco. Eu acho que vocês acham bom isso. Não. Porque, olha, tem um momento de confraternização, de um café, está tudo bem. Mas eu acho que ali a gente foi à assembleia, à missa, já estamos em comunhão. Não é dar bom dia para o meu vizinho que vai nos tornar irmãos, não. Não é isso. O negócio é mais profundo. É igual caridade, né? Fazer caridade, o que é isso? O que o Papa está pedindo agora? Ele inaugurou o ano da misericórdia. O que é misericórdia? De onde que essa palavra vem? Córdia, coração, córdia. É o coração entregue a outra pessoa. A sua atenção entregue para outra pessoa. A sua audição, o seu ouvido, a sua paciência, o seu tempo. Isso é amar o próximo. Não é dar bom dia ali, porque eu vou sair da igreja, eu nunca mais vou conversar com aquela pessoa, eu nem a conheço.
Então, eu acho que isso tudo são tentativas de modernizar e de trazer o Vaticano II, que já fez 50 anos e a gente não aprendeu ainda, né? A péssima qualidade da música, a péssima qualidade da música. E tem, por exemplo, comportamentos, nós não fazemos silêncio. Tem certas missas de comunhão, missa que se canta durante a comunhão, canta até o último verso, até enquanto tem uma pessoa. Ninguém faz silêncio mais. Aquele silêncio profundo que me torna atenta ao mistério que está sendo celebrado. Eu preciso desse silêncio, desses espaços onde ninguém canta, ninguém fala. Nós ficamos tão distantes da liturgia que houve um tempo em que havia animadores de missa, gente, animador de missa, igual de auditório, né? Todos ponham a mão no coração agora, levantem as mãos. A oração, a coisa mais secreta que existe no mundo, nem num casamento muito bem realizado, isso existe. A coisa mais secreta é o contato de uma pessoa com a divindade, com Deus. Porque nós somos tão diferentes uns dos outros. Quando eu me dirijo à divindade, é eu e ele. Eu não preciso palavra de ordem. Põe a mão na cabeça, põe a mão aqui. Nós copiamos dos protestantes o que eles têm de pior das igrejas evangélicas, né? Então, isso tudo nos afastou da verdadeira liturgia. E começaram as missas cheias de enfeite. Aconteceu em Divinópolis, vou aproveitar que eu estou longe, está só minha irmã aqui de Divinópolis. Ela não vai falar que eu contei isso, né? Uma vez, na minha paróquia, isso tudo, eu não estou criticando as pessoas. As pessoas estão de boa vontade, mas está precisando de nos catequizarmos outra vez. O que é a liturgia? Então, houve uma celebração lá, uma novena da minha paróquia fazia, e ao final todo mundo tinha que cantar uma coisa lá diante do altar, sabe? Então, deixou por conta do pessoal, apareceu uma menina cantando carimbó. Conhece carimbó? Carimbó, carimbó, carimbó. Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Mas comportamentos assim, na hora da elevação, músicas. Por que não deve? Eu acho que não deve. Porque distrai sua atenção do centro do mistério. E tinha uma musiquinha que era infalível, o Brinquedo Proibido. Conhece o Brinquedo Proibido? Todo dia aquilo, sabe? Para levar o pessoal à piedade. Não é isso que leva à piedade. Eu acho que o que leva à piedade é a atitude do celebrante. Tinha um frei em Divinópolis, ele já morreu, todo mundo queria a missa dele. Eu queria a missa do Frei Inácio. Por quê? Era curta. Tem Frei... Frei... Não, Frei Inácio. Não é este Frei Inácio. Mas o Frei Inácio, ele foi missionário na Indonésia, sabe? Padre muito sofrido, trabalhou muito em missões, mas a missa dele era exatamente a Santa Missa, sabe? Então todo mundo queria, porque todo mundo estava centrado ali, ó, ninguém distraía, sabe? Ele celebrava, pregava, falava sobre o Evangelho e pronto. Porque não é necessário esticar uma coisa que já está completa em si mesma, né? E a gente vê hoje, por exemplo, o protagonismo de muitos pastores evangélicos e de padres católicos também. São protagonistas daquilo que estão fazendo. Ele é, tal qual nós, um pobre pecador escolhido para presidir uma coisa maior que nós.
A alma humana tem um desejo profundo de encontrar alguma coisa que é maior que nós, mais bonita, eterna, que não morre, que não fica doente, que é Deus. Eu chamo de Deus porque eu não sei o que é isso. A única imagem de Deus que eu tenho que me conforta o coração é Jesus Cristo. Porque ele falou, eu sou o Pai, eu também sou o Pai, eu sou a imagem de Deus. Fora disso, nós não sabemos nomear Deus. Os judeus têm vários nomes, eles têm medo de falar o nome de Deus. De tão magnífico, tal é a magnitude desse ser que nós não conhecemos. E a gente quer tratar isso assim, como se fosse meu amigão, né? Deus não é meu amigão. O homem lá de cima, como muita gente fala. Fala às vezes até inocentemente, de boa vontade, mas é preciso reverência. Por que fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria? O temor é exatamente isso, eu saber que estou lidando com algo que me suplanta, é maior que eu, melhor que eu, é eterno, é poderoso, é onisciente, não cabe em nossa cabeça. É como a Trindade, né? Quem que entende a Trindade, gente? A gente intui pela fé que Deus não podia ser sozinho. Uma intuição, um Deus sozinho lá, que amor é esse? Quando fala que Deus é Trindade, a gente fala, é amor, um gosta do outro, o outro gosta do um. É amor, é comunhão, é fraternidade. É isso que é o mistério. Mais do que isso nós não vamos, não. Não vamos. E agora, segundo os sábios, estaríamos entrando no tempo do Espírito Santo. É a época do feminino, né? É a hora que todo homem tem que resolver-se com o seu feminino, e as mulheres também, nós mulheres. Muitas de nós não temos nem o feminino resolvido ainda. A gente está ainda amarrada, né? E os homens também. Então, isso tudo faz parte do louvor de Deus, da linguagem. Quando nós estamos celebrando Deus, nós estamos celebrando o mistério. E celebrar o mistério, o que o mistério pede de nós? Reverência, adoração. A nossa alma quer adorar. Nós queremos adorar. Queremos adorar, coisa boa demais. E para dizer a vocês, eu vou lembrar uma coisa. Na minha infância, até quando eu me casei, ainda era assim, a gente cantava o Tantum Ergo em latim. Vocês conhecem o Tantum Ergo, né? Tão sublime sacramento, e foi passado para o português. Mas a gente cantava em latim. E às vezes cheio de gente da roça, lá, a cidade era muito pequena, as mulheres cantando com aquele latim macarrônico, né? Porque ninguém sabia latim, nada. Mas o ritmo, a melodia e o mistério daquilo diante do Santíssimo Sacramento nos colocava todos em adoração. É um momento solene de adoração. É só isso, o canto, o incenso, a bênção. Não precisa entender, porque não tem jeito de entender mistério nenhum. Passou o canto para português, nós cantamos e continuamos não entendendo, porque está celebrando. Quem compôs aquela letra, acho que foi São Tomás de Aquino, teve aquele momento de inspiração de falar na Trindade, que esse canto fala na Trindade. Tão sublime sacramento adoremos neste altar. Aí ele fala no Pai e no Filho, né? E no Espírito Santo. Então aquilo é o que para nós? Nós cremos? Cremos. Entendemos? Não. Mas é pela fé. É pela fé que a gente se comporta. Então essa fé exige essa linguagem. Eu fiquei muito emocionada essa semana, porque foi a semana que a gente desmanchou o presépio, né? Os presépios que a gente faz em casa e tal. E tem um senhor que capina a grama para a gente, arruma o jardim e tal. E ele chegou lá no dia que eu ia desmanchar. Eu falei, seu Mariano, o senhor vem cá para o senhor ver o presépio antes que eu desmanche.
Ele falou, pois não, dona Adélia. Ele estava de chapéu, ele estava capinando. Tirou o chapéu, entrou, presépio de gesso, né, gente, de capim falso e tudo que a gente arma. Ele tirou o chapéu, fez o sinal da cruz e falou, mas que gracinha! Aí ele olhava os carneirinhos, falava uma coisa, ao grão, depois falou, ela aqui, ó, Nossa Senhora, não tem palavra para essa daí, não. Sabe? Eles que abençoem a casa da senhora. Fez o sinal da cruz, botou o chapéu e saiu. Mas eu tive vontade de chorar. No fundo, dentro de mim, eu chorei. Há muito tempo eu não via isso mais, a reverência diante do sagrado. Eu estou falando sagrado porque eram pequenas imagens de gesso, mas o sentimento do sagrado que acordou nele a cena do nascimento de Cristo. Nós estamos perdendo essa sensibilidade, né? Seus netos entram dentro de casa e nem vê o presépio, nem vê com o celular na mão, não é? Tem uma psicóloga muito interessante que fala, nós estamos desatentos, está todo mundo sem atenção, nós não prestamos atenção mais em nada. E estamos solicitados por tudo pelo consumismo, né? Compra essa bota, compra esse jeans, compra isso, compra aquilo, compra esse eletrodoméstico, compra o carro, compra a casa. E nós estamos atendendo a essas coisas e nos desumanizando. E isso chegou na igreja. Infelizmente chegou. Sabe, a igreja espetáculo, a igreja do padre que encanta multidões, tudo bem. São Francisco encantava, Santo Antônio encantava, eram santos. Sabe a história de São Francisco, que é perfeita? Ele foi convidado a pregar numa paróquia, num lugar lá, e ele preparou o discurso dele, né? E ele chegou lá, viu o povo e falou assim, preparei-vos um belo discurso, mas esqueci-o. Essa foi a pregação dele. Ele estava tão tomado da presença de Deus que não precisava pregar mais não. Tem pessoas que você quer ficar perto delas porque elas irradiam, ela me catequiza sem falar nada comigo. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Ela não precisa falar, ensinar. A próprio ser dela já tem uma radiação benéfica, maravilhosa. Eu quero também, eu falo, eu quero ser assim. Qual é o seu segredo? É o segredo de uma pessoa que tem audição, que ouve o mundo, ouve as pessoas, ouve a si mesma. Em primeiro lugar, ouve a outra pessoa. Tem um olhar amoroso para outra pessoa. Quando você não puder tocar uma pessoa, uma professora minha falava assim, quando você não puder tocar alguém, olhe essa pessoa, mude o seu olhar. Mudar o olhar para uma criança difícil, você já começa a mudá-la. Mas sermão, gente, ai, graças a Deus que a gente aprende isso. Não adianta. Mas não mesmo, nunca vi adiantar. Nunca vi. A gente fica folclórica, né? Meu pai falava assim, minha mãe, eles estão rindo da gente, né? Agora, a presença nossa com a família, com qualquer pessoa que estiver na minha frente, e diante de Deus, ela tem que ter essa coisa verdadeira de uma atenção real. Nós estamos padecendo de falta de atenção. Eu vi um padre celebrar a missa olhando no relógio, eu quase tive uma coisa. Eu e todo mundo que estava assistindo a missa. Eu não sei, eu estou falando aqui para padres, para seminaristas, para pessoas de igreja. Eu acho, em Divinópolis são muitíssimas paróquias, e os padres celebram e falam assim, agora gente, as pessoas querem conversar com o padre, bater papo, tomar cafezinho, vai lá em casa. Eles não têm tempo porque precisa de celebrar não sei aonde, na zona rural. Eu acho que se acabasse um pouco esse ativismo das celebrações e houvesse mais comunhão entre as pessoas, podia celebrar uma vez por mês. Uma vez por mês era a missa. Então celebra aqui, celebra aqui, celebra acolá. Antigamente, muito antigamente, quando eu era criança,
Na minha igreja, no santuário nosso de Santo Antônio, as igrejas antigas ainda têm isso. Tem o altar mor, né? E vários altares laterais. Então, às vezes, você chegava na igreja, cada padre estava num altar, celebrando. Sabe? Às vezes, só com coroinha. Essas coisas todas, o Vaticano acabou com isso, né? Acabou com muita coisa. Como dizia o João 23, ele abriu as janelas, mas foi muito mal entendido por muitos de nós, por muitas dioceses, por muitas paróquias. Houve dissidência, houve brigas, houve tudo quanto há. Então, agora, eu acredito que a gente está vivendo um tempo tão difícil do ponto de vista político, do ponto de vista urbano, civil, as famílias estão esfaceladas, a família tá doente, o Papa está falando isso sem parar, e a igreja também. E eu dou graças a Deus de todos esses pecados ocultos da igreja estarem vindo à tona. Está vindo à tona. No Vaticano, nas paróquias, por todo lado. Por quê? É nós enxergando a nossa próprio pecado, a nossa própria humanidade, e deixar a soberba de falar que a barca de Pedro, na barca de Pedro só tem santo, né? Não é verdade. O Capetinha tem lá a cadeirinha dele. Diz que o capeta adora a sacristia, né? É um lugar ideal para ele se esconder. Então, eu acho que o que nós estamos necessitados é de uma celebração a mais simples possível. A mais simples, focada. Eu conheci o padre, ele já morreu, ele era tão ansioso, mas tão ansioso. Está no céu, ele penou muito, a ansiedade dele foi muito grande. E ele pregava assim. Ele é um padre muito caridoso, ele era muito amado em Divinópolis porque ele atendia os doentes, sabe? Com muito, muito amor, muito carinho. Mas ele era muito escrupuloso, personalidade escrupulosa. Então, a hora que ele ia pregar, ele pegava o folheto e pegava assim, como é que é? Primeiro texto, primeira leitura. Aí ele discorria sobre a primeira leitura. Ele já estava cansado, a gente percebia, e todo mundo também. Aí ele passava assim, agora vamos para a segunda. Então, ele não tinha essa habilidade, certamente, estudou num seminário muito rigoroso, muito antigo, ele achava que era obrigação dele, sobre cada texto ali, discorrer um pouco, né? Ele podia pegar, por exemplo, uma coisa assim, eu estou tirando minhas ilações, né? Aquele evangelho, quando pergunta o que devo fazer para alcançar o reino, e Jesus responde. Ele fala todos os mandamentos, e Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Isso resume toda a lei, toda a Bíblia e todos os profetas. É mais simples. É mais simples. Então, se o padre pegar isso, ou qualquer um nervo assim, mais importante do texto, todo mundo presta atenção, todo mundo fica catequizado, ungido, evangelizado. Não é a quantidade de palavras, é a piedade do ministro da palavra, do oficiante. Então, e essa linguagem não pode baratear, não pode baratear. Aquele lá de cima está vendo. Isso é fazer gracinha, né? Eu estou falando de coisas, tudo que eu vivi, viu, gente? Um casamento também, em Divinópolis também. O padre, a noiva, era uma menina empregada doméstica que estava no dia mais chique da vida dela. Menina pobre, um noivo pobre. E ela vestida de noiva e tudo no altar, aquela coisa... Era o dia dela ser a princesa da Inglaterra, né? Aí o padre fazendo o casamento também com a melhor boa intenção. E falando desse tipo assim, vocês já olharam o preço do feijão? Como é que a carne está cara? Eu falei, Jesus,
Essa moça, o que ela mais sabe é o preço de feijão, empregada doméstica. Ela sabe disso tudo. Tem que falar com ela da beleza do casamento, né? Do casamento de Deus com a sua igreja, o cântico dos cânticos. Os cabelos da minha amada parecem um rebanho de ovelhas. Ninguém lembra de falar essas coisas bonitas, não, falando essas bobagens. Todo mundo sabe disso. Baratear, isso é baratear a liturgia. Meu Deus! Ele tinha que fazer esse casamento como se ele estivesse fazendo o casamento da filha do rei da Inglaterra, né? E todo mundo dá aquele riso amarelo assim, porque não é hora disso, é impróprio, é antilitúrgico, é feio, não leva a piedade e dá raiva do padre, né? Então, eu já senti muita raiva de padre, sabe? Perdões, viu? Perdões mil. Mas a gente está brincando, mas é realmente... A gente tem que ter atenção nisso. Tem que ter atenção. Outro dia eu vi um padre, eles mostraram na televisão, o padre em cima de uma charrete. Ó, charrete também é demais. Como é que chama aquele rodinha? Skate. Do centro do altar até lá fora pregando de skate, para baixo para cima. Quem vai prestar atenção no que ele está falando? Ninguém. Né? Ele era o protagonista. Olhem para mim. Olha como eu sou diferente. Nós temos, gente, que desaparecermos no mais saudável anonimato. Todo mundo tem que cultivar o anonimato. A pessoa mais famosa do mundo, ela pode ser anônima. Todos os santos são anônimos. O que é o anonimato? É colocar-se na mesma medida de todas as pessoas. É isso. E mais anônimo ainda tem que ser o celebrante. Eu tenho que olhar ele e falar, ah, pecador, isso mesmo, né? Eu tenho que saber disso e ele também. É isso que pode nos santificar e que pode edificar as pessoas. A celebração aí, no caso, ela edifica, porque ela não barateia as coisas. Eu vou dar de barato para você. Igual tem pastoral do batismo, pastoral disso, daquilo. Tendo pastoral, supõe-se que os padrinhos e os pais já aprenderam um determinado número de coisas. E chega na hora do batismo, o padre ainda fala, este sal, sabe o que significa? Aquela não é hora de catequese. Celebração não é hora de catequese, não. Ele tem que usar o sal, o óleo, fazer os sinais, aqueles sinais misteriosos e poéticos da transmissão da graça. Não é hora de explicar. Ó, gente, outra coisa terrível também é os livrinhos de missa. Tá todo mundo muito bem até essa hora. Chegou ali na hora da consagração, naquela hora que todo mundo considera a mais solene, né? Aí o padre para e fala assim, abra um livrinho na página 23. Aí brocha toda a celebração. Isso é hora de falar, ó, abra um livro na página 23. Por que ninguém lembrou de fazer livrinhos com os temas das missas e as músicas? Hoje usa o livrinho tal. E segue. Mas a cada passo, para falar. É na página tal, aquele barulho. Todo mundo. Não pode. Em teatro, ninguém permite isso. Os atores no teatro não permitem essa intervenção. Nós permitimos no teatro, por excelência, que é a missa, essas coisas que vão barateando. Você fala, gente, não está diferente de uma sala de jogos, de uma sala de música, não. Você tem que se sentir diferente, né? Que está num ambiente diferente, né? Você tem uma roupa especial para ir à igreja? Tem. Você não vai de sunga, você não vai de biquíni. É apropriadamente estar ali. E sem protagonismos. O único protagonista é o cordeiro degolado na mesa. E ninguém vê mais o sangue de Cristo. Porque está
tudo debaixo de muita invenção que não tem nada a ver. Bom, já falamos bastante mal, né? Agora, eu vou ler uns poeminhas e depois a gente discute um pouco, tá bom? Gente, sobre tudo isso aqui que eu falei, eu peguei muita coisa aqui na... Onde foi? Rompendo o Silêncio. Vou ler um pedacinho aqui do Papa... Deixa eu ver se é do Papa... Oh, meu Deus, ele é o Papa Bento XVI. Deixa eu ver se é... Obrigada, Bento. Bento XVI, aqui, critérios para apresentar a mensagem. Isso aqui é da irmã Jovelina de Lourdes Pereira, sacramentina de Nossa Senhora, num jornalzinho católico, no jornal da CNBB Regional Leste. Ele fala assim, quer ver? Isso aqui está parecendo que eu que estou falando, mas não, é gente fina que está falando. Quer ver? Ó? A base... Critérios para apresentar a mensagem. A centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Valorização da dignidade humana, mistério da encarnação. Anúncio da boa nova do reino de Deus em vista da salvação. Caráter eclesial da mensagem. Exigência de inculturação, quer dizer, a igreja tem que se parecer com o povo daquele país. A mensagem cristã é orgânica, tem uma visão hierárquica, aí vai todo o artigo dele. E tem um momento que ele fala, eu não vou achar aqui, eu sei de cor, de tanto que eu gostei disso, que o Bento XVI fala nas palmas na hora da missa. Ele fala que as palmas, elas tiram o centro da atenção para a própria palma, né? Palmas para Jesus é meio esquisito, né? Palmas para Jesus. E, por exemplo, na hora da... Tem uma hora também que é bastante equivocada, que eu acho. Deixa eu ver. Eu me lembro desse pedaço onde ele fala que a palma desvia. Eu assisti uma missa ortodoxa, em uma igreja ortodoxa, e eu estou vendo aquele canto maravilhoso e a celebração enorme. Eles cantam aquelas litanias enormes, muito lindo, muito bonito. Missa catolicismo ortodoxo, grego, né? E eu falei, cadê o coro? Eu falei, não, o coral está escondido. O coral não fica à vista da coisa, mas que coisa mais linda. Quer dizer, nós estamos cantando para Deus. Então não havia necessidade que eles aparecessem. Os procedimentos assim. E na minha cidade houve muito protagonismo de pequenas bandas, gente cantando, quer dizer, mas a gente sabia perfeitamente, jovens, que eu acho que tem que aproveitar a energia dos jovens, conduzi-los, educá-los para a ação litúrgica. E às vezes cantos inapropriados e muito solo, muito coisa assim, parecendo um programa de Voice, né? Não é isso, não é isso. O canto ele deve ser comunitário, ter sentido, ter unção, não é qualquer pessoa que pode compor uma música religiosa, tem que ser bom para isso, e letras ungidas, né? Teve uma letra uma vez, falando numa campanha da fraternidade, que falava assim, os operários, aí cantava e falava, os artesãos, depois vinham os pedreiros, depois vinham os ferreiros, depois vinha... Falei, Jesus, fala os operários, já está bom, né? Mas é a angústia catequética que chama isso, eu acho. É uma angústia de levar o evangelho, é com tal força, não precisa fazer essa força, não. Também porque quem evangeliza não sou eu, é o Espírito Santo, né? A gente confia pouco no Espírito Santo, confia muito pouco, porque eu quero fazer força e evangelizar, bacana. Não é assim. Eu já sofri esse tipo de angústia, porque fui catequista, né? Fiz muita coisa errada nas minhas aulas de catecismo, eu era muito jovem,
para vocês entenderem. Eu própria estava apavorada com o que eu estava falando, porque eu tinha um cartaz que eu usava, que tinha a criação do mundo, uma série de coisas, cartazes bíblicos coloridos, e tinha um que era o inferno. E tinha o Satanás antropomórfico mesmo, de chifre, tudo ali, e um relógio atrás do inferno e das almas, escrito SN. E a minha professora de catecismo falou que aquilo era sempre, nunca, sempre fica, nunca sai, sempre fica, nunca sai. Mas aquilo era um pavor para mim. Mas eu era catequista, quer dizer, muito mal formada, né? Mas eu acho que o Espírito Santo consertou isso tudo, porque eu tenho pessoas que eu encontro hoje e falam: ah, você deu um catecismo para mim. Eu falo: Jesus. Mas depois eu trabalhei com catequese, com uma escola de evangelização, e nessas alturas eu já tinha compreendido todos esses equívocos, e a gente trabalhava fazendo crítica de livros de catecismo. E um padre, esse padre era muito engajado, trabalhava com a gente, e quando nós começamos a criticar os livros, ele brigou com a gente pelo seguinte: os livros de catecismo que vinham para usar nas paróquias pobres, ele tinha um papel ruim, Nossa Senhora tinha uma trouxa na cabeça, o Menino Jesus era barrigudinho, e São José era um tipo assim, boçal, né? Aí nós falamos assim: gente, mas isso aqui está errado. Ele falou: não, mas eu muito me admira, você toda a vida foi uma pessoa engajada, você virou uma burguesa. Aí nós começamos a explicar, não era só eu, nós éramos um grupo. Eu falei: olha, para você levar para o pobre, você tem que levar o ouro que você tiver. O menino já é barrigudinho lá. A mãe nunca viu um batom, uma maquiagem, um vestido melhor. O pai é esse boçal que você está conhecendo. E você vai falar ele que é Sagrada Família, é isso? Ela quer que o filho dela seja louro, do olho azul, menino bonito, forte, e o marido dela bem parecido com São José. Isso está errado, isso não é catequese. Porque o que eles estavam querendo, daquele pessoal engajado daquele tempo? Levar a mensagem da fé para os pobres. E isso não é mensagem de fé, isso é uma tristeza, pois ele já não tem casa, já não tem comida, e a catequese dá essa feiura. Eu tenho que levar um Jesus bonito, cheio de esperança, cheio de vida, um desenho bonito. Eu pelejei para dar para os meus netos uma Bíblia que tivesse um desenho bonito, não achei. Bíblia para criança, com aquela linguagem horrorosa e os desenhos péssimos. Como se isso fosse facilitar a vida dos meninos. Não facilita, não. A beleza é o melhor caminho que tem. É através da beleza da criação, da beleza do canto, da beleza do culto, da beleza do padre, da beleza da igreja. Essa beleza que constitui o ser de cada um, é isso que move a outra pessoa. Nós somos movidos pelos afetos, gente, não é pela coisa mal feita para catequizar o povo, não. Aí o padre brigou comigo, porque ele acreditava naquilo, que, não, a mãe lá do morro é essa. Eu falei: mas Nossa Senhora não é isso, não. O espelho dela é Nossa Senhora, é um espelho de beleza e santidade. Então, aí, até que a gente fez as pazes, né? Mas são convicções errôneas que nos ensinam, né? É a mesma história de eu vou no casamento da minha empregada ou do homem que capina no meu jardim. Eu tenho que ir com o melhor vestido que eu tenho, com a melhor roupa, com o melhor colar, para honrar aquela pessoa. É isso que eu tenho que fazer. Ela precisa exatamente disso, de ficar honrada com a minha presença lá. E nós damos por barato, né? É nisso que nós erramos. É um amor barato, né? Amor bandido. Agora, eu vou... Glória, pede uma pessoa para trazer para você. Pede esse moço aí para trazer para você. Muito obrigada. Eu vou dar um disponível, falando sobre perdões, que quase me mataram.
Eu escrevi esse poema, talvez foi na década de 70, talvez em 73, 74. Eu estava passando aqui com meu marido, meu filho, uma cunhada, para ir para um recital de poesia, acho que foi em Varginha. E nós paramos aqui na periferia de Perdões para almoçar. E essa parada aqui me rendeu esse poema, quer ver? Rendeu o poema e rendeu uns xingos também. Eu encontrei a Maria do Socorro e encontrei uma outra menina também. A outra não falou, foi a Maria do Socorro que falou comigo assim, no encontro de poesia. Ela botou a mão assim e falou assim, então você falou que Perdões é feia, né? Eu falei, falei. A verdade é o caminho mais curto, né? Mas vocês vão ver por quê, quer ver? Eu não conheço Perdões ainda, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nós almoçamos aqui na casa, algumas pessoas aqui devem conhecer. Nós queríamos almoçar. Falei, onde é que tem um lugar para a gente almoçar aqui pertinho da estrada e tal? Ah, tem a Dona Geralda, que serve refeição. Então nós fomos lá. A poesia se chama Círculo. Isso eu devo a Perdões, né? Na sala de janta da pensão, tinha um jogo de taças roxo claro, 2 licoreiras grandes e elas em volta, como 2 galinhas com os pintinhos. Tinha poeira, fumaça e a cor lilás. Comíamos com fome, era 12 de outubro, e a Rádio Aparecida conclamava os fiéis a louvar a Mãe de Deus, o que eu fazia na cidade de Perdões, que não era bonita. Plausível tudo, as horas cabendo o dia, a cristaleira os cristais. Resíduos para esta memória sem uma palavra demais. Foi quando disse e entendi, cabe no tacho a colher. Se um dia puder, nem escrevo um livro. Foi uma profunda experiência de poesia que eu tive na sala de janta da pensão de Perdões. Eu peço 1000 perdões, mas me deu esse poema que eu amo. Agora eu vou ler um poema, mais uns 2, né? Dá para ler ainda? Quem está moderando? Dá ainda para ler? Hein? Casamento? Eu não estou ouvindo. Ah, o São Cristóvão. Tá bom, São Cristóvão, casamento, né? Tá. Acho que casamento eu sei de cor. Também depois de tanto tempo, né? Eu sei o casamento. Há mulheres que dizem, meu marido se quiser pescar, pesca, mas que limpa os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente na cozinha. De vez em quando os cotovelos esbarram e ele fala coisas como, esse foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Deixa das 3 irmãs. As 3 irmãs conversavam em binário lentíssimo. A mais nova disse, tem um abafamento aqui, e pôs a mão no peito. A do meio disse, sei fazer umas rosquinhas. A mais velha disse, faz 40 anos já. A mais nova tem a moda de chorar no quintal. A do meio está grávida. E a mais cruel se enterneceu por plantas. Nosso pai morreu, diz a primeira. Nossa mãe morreu, diz a segunda. Somos 3 órfãs, diz a terceira. Vou recolher a roupa no quintal, fala a primeira. Será que chove? Fala a segunda. Já viram-me as sempre vivas? Falou a terceira, a de coração duro, e soluçou.
Quando a chuva caiu, ninguém ouviu os 3 choros dentro da casa fechada. Agora umazinha aqui, ainda do livro. Esse é do primeiro livro que eu escrevi. É o Bagagem. Esses poemas que eu estou lendo agora. Eu vou ler... Não. Aqui. Rebrinco, Chorinho Doce, Janela, Epifania. Meu Deus, cadê o poema? Meu Deus. Primeiro eu vou... Encontrei meu marido às 3 horas da tarde com uma loura oxidada. Tomavam guaraná e riam os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mão e palavra que eu nunca suspeitei conhecer. Voaram 3 dentes e gritei. Gritei meu urro, esmurrei-os, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira adensou como cortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter, peixe-piranha. Bicho pior, fêmea ofendido, uivava. Gritei, 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 até cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós 2 petrificados e eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. Vocês já viram uma boa briga no beco, né? É a coisa mais perto da santidade que tem. Esse aqui se chama Amor Feinho. Eu quero amor feinho. Amor feinho não olha um para o outro. Uma vez encontrada é igual fé, não teologa mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo, e filhos tem quantos haja. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa, e saudade roxa e branca, da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho. Cuida do essencial, o que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feinho não tem ilusão, e que ele tem esperança. Eu quero amor feinho. Dá mais um? Janela? Abri na página, tem base. Janela, palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as 2 folhas de madeira à toa pintada, janela jeca de azul. Eu pulo você para dentro e para fora, monta cavalo em você. Meu pé esbarra no chão, janela sobre o mundo aberta, por onde vi o casamento da Anita esperando o neném, a mãe do Pedro urinando na chuva, por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela contra mela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Eu quero ler Dona Doida. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoada e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu e molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinho infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados, meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço, só melhoro quando chove.
falou foi Viação São Cristóvão, em homenagem a Carmen da Mata. Viação São Cristóvão. Deixa eu ver isso aqui, senão eu não vou achar. Leio. Obrigada. Viação São Cristóvão. Não quero morrer nunca, porque tenho medo de perder o que desta janela se desdobra em tesouros. É Barbarranco, Barbarroso, Barbarroco? Em frente à estação do trem, a agropecuária explica-se, é de Carmo da Mata. Fica meio inventado pegar com nome a medula das coisas, porque o ônibus para, mas a vida não. Porque a vida sois vós, inominável. Meu marido gosta muito de sexo, mas é também um esposo capaz de abstinências prolongadas. O morador se esmera em seu jardim com um ódio tão profundo que parece inocente. Guilhotina o vizinho da reluzente janela. Estás comovido? 1h30 de viagem e a vida é boa que dói. O pasto está bem seco, mas continua imbatível no seu poder de me remeter à voz, à infância, à pátria, ao reino do céu. O que posso fazer? Isso é um poema. Sinto muita fome, eu quero uma missa aqui. Os trabalhadores acenam com o polegar para cima e tudo fica mais tranquilo. Terei adormecido? Cochilar é tão feio. Me fez muito feliz o cientista. Beleza é energia. Sabia sem saber. Vai me ajudar bastante. O ônibus parou de novo. Os tratores escavam a terra cada vez mais pura. Derrubam algumas árvores, mas ecologia tem hora. Que força ter um trator. Engraçado ele arremessando a árvore. Todo mundo olhando parado. É bom ver homem no pesado e mulher vigiando o menino. A instrução reservada ao padre. Estou como quando jovem, a inteligência muito ignorante. Pode ser que o ônibus demore, não ligo, não tem importância. Eu já fui, já voltei, além do mais, não quero sair daqui. Isso aqui é uma menina muito tímida, muito vergonhosa na psicóloga. Chama-se Shopsy. Hoje completo 1 ano que eu estou fazendo terapia. E o que você conta ao doutor? Que eu tenho medo panifóbico de ver minha mãe morrer. Só isso? Só. Coisa à toa feito ficar sem comer 3 dias porque eu vi formiga de asa. Isso eu não conto mesmo, eu só converso coisa séria. E ele? Ele é muito paciencioso. Diz que meu caso é difícil, mas tem cura com o tempo. Qualquer dia me convida para uma sessão no sítio. Você topa? Eu estou pensando, porque vai que aparece lá uma formiga de asa e eu apronto aquele escândalo. Me diz com que cara que eu volto para o consultório do homem. Mas ele está lá para isso. Isso o quê? Tchauzinho, Catarina. Tchau. A penúltima. Quando ele me disse, ô linda, pareces uma rainha, fui ao cúmice do ápice, mas segurei meu desmaio. Aos 70 anos de idade e 20 de casta viuvez, quero estar bem acordada, caso ele fale outra vez. E, no mais, uma boa notícia, né? No céu, os militantes, os padecentes e os triunfantes seremos só amantes. Essa não é a promessa divina? Vocês acreditam nisso, não? Seremos só amantes. Não tem outro trabalho para fazer a não ser amar. E sem doença, sem morrer, sem... Que coisa mais boa, né? Obrigada.
sabor do momento, né? Então eu espero que não seja tão execrada, né, a hora que eu voltar. E saibam que foi uma conversa saída da experiência, da convicção e da fé comum da qual nós participamos. Muito obrigada pela acolhida. Quero agradecer aqui ao Ricardo, a Sandra, as duas meninas, Raquel e Verônica, e as auxiliares dela que trabalham lá, que nos receberam muito bem, e a cidade de Perdões, ao Padre Alisson, a vocês todos, e agradecer pela oportunidade de dividir nossa experiência de fé e de peleja, né? De peleja. Essa é uma fé, como dizia São Paulo, carregamos em vaso de barro, né? Eu espero que a cada dia a gente seja iluminado para uma nova compreensão da nossa vida de fé. Muito obrigada e boa noite a todos. Nós aqui agradecemos por essa oportunidade de poder ouvir e se encantar com a adelidade da Adélia. Né? Aprendi. E ela falava, né, da beleza, né, eu lembrava de uma frase do Dostoiévski, que diz, né, que a beleza é que salvará o mundo. Né? Beleza salvará. Ele estava dizendo isso que nós estamos pelejando para falar. Que a beleza, o que é? A face divina. Qualquer beleza é beleza divina. Que nós temos uma pálida imagem da beleza divina. Então ela está multifacetada por aqui, pelas coisas, pelas pessoas. Né? É isso mesmo. Cabe a nós estarmos sintonizados para saber interpretar e perceber essa beleza, né, que está presente aí, como a Adélia acabou de falar, nas coisas, nas pessoas, na natureza, espalhado por esse mundo de Deus. Eu quero também aqui falar da presença de uma pessoa também muito especial, a dona Alba Rezende, que é poetisa aqui de Perdões, tem 94 anos, está aqui também com a gente nesta noite.